Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tive um probleminha aqui com a minha conexão, mas espero que agora esteja tudo bem. Me dê um joinha aí, um oi se estiverem me vendo, me ouvindo. Ótimo, obrigada, gente, pelo retorno. Que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Semana começando, graças a Deus, mais um dia de live. Gratidão imensa por estar aqui com vocês, compartilhando meu conhecimento. E gratidão por ter todos vocês aqui. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, eu sou Milena Henrique, sou nutricionista materna infantil, idealizadora do projeto Bebê Pão de Garfo, que cada dia, me enche mais de orgulho, mais pessoas envolvidas, mais pessoas junto comigo aí na tarefa de mudarmos a relação da alimentação que as crianças têm com o alimento, né? Permitindo que as crianças possam comer de forma saudável, prazerosa. E é muito bom ter você comigo aqui engajado nisso. Um monte de gente entrando ainda. Girlane, meu filho só come 5 colheres de comida no máximo, tá tão arrasada. Girlane, isso de fato pode ser um problema, mas não necessariamente, tá? Tem que avaliar todo o contexto, saber o que ele tem comido fora os momentos aí de refeição, se de fato, né, o que ele tá comendo é muito pouco, aí sim você precisa de ajuda, querida, e pode contar comigo, tá bom? Continue me acompanhando aqui, no que eu puder ajudar, vai ser um prazer estar com você nessa caminhada. Olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre quais nutrientes o seu filho precisa comer para ter o seu desenvolvimento cerebral potencializado, tá bom? Vocês vão ver assim que é um tema bem importante, né, de bastante relevância, porque a gente precisa estimular, claro, o desenvolvimento do nosso filho, mas o desenvolvimento cerebral é algo que nos preocupa, né? Que a gente com certeza quer focar aí para que o nosso filho não tenha nenhum prejuízo emocional, cognitivo, desenvolvimento motor, enfim, tudo isso daí vai passar pelo cérebro e é muito importante que essa criança então coma bem. E aí, gente, já vou começar diretamente o assunto. Tem um monte de gente entrando, mas eu não quero enrolar porque a gente precisa, né, falar aqui. Eu vou tentar dar uma acelerada hoje. As nossas lives é sempre muita coisa para falar. Tem gente que fica aqui, ai, por favor, fala mais, eu quero mais, eu gostei, que pena que acabou. Mas ao mesmo tempo também recebo comentários de pessoas, nossa, eu não pude assistir tudo, eu tive que sair com 20 minutos, 30 minutos, então eu vou tentar ser mais rápida aqui porque para todo mundo poder ficar, poder manter aí a concentração, porque de fato, gente, eu acredito muito na importância e na relevância disso que a gente está falando. Então, olha só, para começar, por que que, né, eu decidi trazer isso para vocês? Por que que eu decidi falar sobre esse tema hoje? Gente, tem um estudo. Tudo que eu trago para você, gente, é claro da minha experiência de mãe, da minha experiência aí de mais de 11 anos de profissão, mas também, né, eu tento trazer o que tem de mais recente aí na ciência para que a gente consiga aplicar, né, aquilo então que a ciência tem trazido de mais novo na vida dos nossos filhos. Tem gente perguntando qual que é o tema da live. Nós estamos falando sobre os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento cerebral e qual os alimentos que o seu filho precisa comer, tá bom? Então, olha só, o que que acontece? A gente tem um estudo lindo que mostra uma foto, na verdade são várias fotos, comparando o cérebro, comparando o cérebro mesmo, gente, como se fosse lâminas, né, ali, comparando as células do cérebro de um recém-nascido até um adulto. E aí pegando várias fases. Gente, o desenvolvimento cerebral de uma criança nos 2 primeiros anos de vida é tão importante que quando esse estudo ele mostra que a criança com 2 anos
já tem aí o tamanho cerebral, vamos dizer assim, o número de células cerebrais, tá? Para ser mais exato aqui com a minha informação. Então, com 2 anos de vida, a criança já tem o número de células formada bem parecida com o do adulto. Olha só, gente, até os 5 anos de idade, 85% do cérebro da criança está formado. E até o 6º ano de vida, 90% das sinapses, das conexões cerebrais que vão acontecer já estão estabelecidas. Então, pensem bem na importância disso, né? E dos 2 primeiros anos, que se estende até os 6 anos. Até os 6 anos, o seu filho, ele já vai ter o cérebro praticamente que ele vai levar pelo resto da vida. Então, isso mostra pra gente o quanto é importante a gente intervir nesse momento, o quanto é importante a gente garantir que os nossos filhos estejam recebendo todos os nutrientes e todos os alimentos que precisam nesse momento, tá bom? E é isso que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Gente, o que é importante para que a gente consiga garantir, então, o crescimento e o desenvolvimento saudável de um cérebro aí, de um bebê? A gente precisa de vínculo, de afeto, a gente precisa de estímulo, a gente precisa da alimentação, dos nutrientes e a gente precisa de um intestino saudável. E olha só, como que isso é maravilhoso, gente. Como que, assim, né? Sou apaixonada pelo que eu faço. Mas assim, não tem como ser diferente, porque a nutrição, gente, ela vai impactar nessas 5 coisas. Se a gente for pensar bem, ela tem uma relação direta com esses 5 fatores que são muito importantes, então, para o desenvolvimento adequado do cérebro. Quando a gente fala de afeto, de vínculo, gente, é claro que não é só por meio da alimentação que a gente vai promover isso, né? A criança, ela precisa de outros tipos de vínculo, de afeto, mas isso, gente, a mãe, ela já consegue estabelecer com a criança logo no início da vida, né? A gente fala aí da amamentação, enquanto o bebê tá mamando, que isso tá estimulando vínculo, isso está estimulando afeto, o olho no olho da criança com a mãe. Isso daí, gente, já é formação de vínculo, de afeto, que vai contribuir para o desenvolvimento cerebral adequado. Além disso, quando a gente também está falando de vínculo e afeto, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum exemplo, alguma história para contar de memórias afetivas, né? Que são essas pontes cognitivas aí que a gente cria no nosso cérebro, que vão trazer para a gente uma lembrança, que vão remeter a uma alimentação gostosa, prazerosa, ou um momento de alimentação prazeroso. O problema, gente, é que a maioria de nós aprendeu a fazer isso com alimentos que não são tão adequados assim, né? A gente aprendeu a criar memórias afetivas com os doces, com as guloseimas. E isso é muito importante que a gente esteja aqui. Por que eu gosto tanto, né, de falar e que a nossa comunidade cresce cada dia mais? Isso me enche de orgulho, justamente por entender que cada vez tem mais pessoas decididas a transformar, então, essa relação da criança com o alimento. Porque, gente, a gente precisa mostrar para os nossos filhos que é possível criar memórias afetivas com alimentos saudáveis, né? Então, quando você sai, quando você faz um passeio com seu filho, você não tem que levá-lo no McDonald's. Você pode levar o seu filho para fazer um piquenique, para fazer um passeio na praia e vocês comerem frutas, para vocês irem para um... Enfim, gente, a gente pode pensar em tantas coisas, né? Que a gente poderia associar aí com alimentação saudável, e tudo isso é criação de vínculo, de afeto com alimentos positivos, tá certo? Todo mundo aí tem um exemplo, né? Na minha casa, a gente foi muito acostumado a, quando tá doente, consumir canja.
E até hoje, gente, eu não gosto de canja em situações normais. Se eu estiver saudável, eu não gosto de comer canja. Para quem não sabe, canja é um cozidinho, né, de arroz com frango. A minha mãe fazia com frango, né? Algumas pessoas fazem com galinha, mas é frango, arroz e legumes cozidinhos ali. E isso eu tenho uma memória afetiva de que todas as vezes que eu estava doente, a minha mãe fazia isso para mim. E aí, quando eu estou saudável, em condições normais, eu não consigo comer canja. Mas se eu ficar mais, se eu tiver uma gripe, um resfriado, uma dor, é a primeira coisa que vem à minha cabeça, me dá vontade de comer. Eu lembro daquele conchego, aquele carinho, aquele amor que minha mãe tinha em preparar a canja para mim. E isso, gente, é memória afetiva e a gente precisa e a gente deve fazer isso com os nossos filhos. Mas a gente pode fazer isso, né? Não necessariamente aí como nós fomos criados, acostumados com alimentos muitas vezes inadequados, mas a gente pode criar então essas pontes cognitivas bem positivas e a gente vai contribuir para o desenvolvimento do cérebro do nosso filho. Quando a gente fala de estímulo também, né? A alimentação tem tudo a ver, gente. Por quê? Por que a gente fala da importância do prato colorido, da criança conseguir manusear, pegar, da criança ajudar no preparo, sentir o cheirinho, tocar no alimento? Porque, gente, quanto mais sentidos estão envolvidos na alimentação, maiores são as chances de aceitação e maior é o estímulo que a gente está dando para esse cérebro, mais rápido ele vai desenvolver e vai criar essa conexão também com a boa alimentação. Com relação ao intestino, né, gente? A gente já conversou sobre ele, a nossa última live foi sobre intestino. Inclusive, lá no Telegram, se você ainda não faz parte do meu grupo, entra pro grupo do Telegram. Eu prometi pro pessoal lá que eu vou preparar um conteúdo exclusivo pro pessoal do grupo falando sobre isso, conversando um pouquinho mais. Eu falei um pouco de desbiose e aí eu vou colocar lá em primeira mão pro pessoal que é desbiose. Porque, gente, o nosso intestino tem neurônio, tá? E não são poucos, gente, são muitos. Isso a gente consegue ter a prova disso, né, aí no nosso cotidiano, quando a gente tá mais nervoso e dá diarreia, ou quando a gente sai de casa e o intestino prende. Olha, tá tudo aqui, mas tá tudo ligado, tem conexão direta, tem neurônio no intestino que manda sinal, ó, o tempo todo. Além disso, gente, o nosso intestino, ele também é responsável por produção de neurônios. É isso mesmo, gente. Neurônios, na verdade, assim, o intestino, né, tem neurônios que é responsável pela conexão com o cérebro e que a nossa microbiota, o que a gente tem ali de bactéria habitando no nosso intestino, vai impactar diretamente aí na qualidade então das nossas sinapses, dessas terminações nervosas. Gente, é muito legal. Por isso que hoje tantos estudos já mostram que o intestino é o nosso segundo cérebro, tá bom? Gente, algumas pessoas perguntando aqui como que faz para entrar no grupo do Telegram. É só lá no link da bio, clica lá que vocês já vão ser direcionados. Tem um link lá específico, tem que ter o aplicativo, né, no celular, mas aí vocês já vão ser direcionados diretamente para o grupo. E aí, gente, eu queria rapidamente falar então para vocês eu separei aqui. Deixa eu olhar minha colinha. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de alimentos que vão ser muito importantes, então, para que vocês consigam garantir o funcionamento adequado, o crescimento adequado, o desenvolvimento dentro da sua potencialidade máxima. É isso, gente. A gente tem fatores orgânicos, fatores genéticos. Quando eu falo dentro da sua potencialidade máxima, dentro daquilo que aquela criança tem capacidade, eu atingir o máximo, atingir o 100% dela, tá? E aí eu vou falar então para vocês esses 5 alimentos que são muito importantes, na verdade, nutrientes, né, que são muito importantes. E o primeiro deles, gente, é o ômega 3, o DHA. O DHA é um lipídio, que é o principal componente lipídico. O lipídico é gordura, tá, gente? É o principal componente de gordura do nosso cérebro. E aí, todos nós precisamos de uma ingestão adequada de DHA.
O DHA, gente, ele vai ser muito importante, então, ele vai ser, na verdade, fundamental para o desempenho das funções cerebrais. Quer ter bom desempenho cerebral, tem que consumir DHA. E aí, gente, onde que a gente acha isso? Especialmente em peixes. Para quem não mora numa região favorecida como eu, né? Belo Horizonte, nós não temos muito peixes fontes de DHA, mas existem outras formas também. Pode ser suplementado, pode ser por meio do consumo de chia, de linhaça, de nozes. Existem sementes, então, que são fontes também de DHA, e aí é importante conhecer a recomendação, porque se não atingir a recomendação, gente, precisa ser suplementado, mas a suplementação tem que ser bem feita. Converse com o pediatra, converse com o nutricionista materno-infantil, porque ele vai saber exatamente quanto, né, que o seu filho precisa e se precisa realmente ser suplementado. Gente, tudo que eu tô falando aqui no curso do tripé da boa nutrição infantil, eu tenho exatamente todos esses nutrientes, né? Assim, falando quanto que o filho precisa comer, uma criança de 1 a 8 anos, o quanto que ele precisa de cada nutriente, não só desses, mas de todos os outros. É um curso bem completo porque eu falo de todos os micronutrientes, tá? Vitaminas, minerais, todas, sem exceção. Como encontrar, onde encontrar, como oferecer, como substituir caso a criança não aceite as principais fontes. Enfim, tem tudo isso bem explicadinho lá, mas eu vou falar rapidamente aqui, porque, né, é até cruel em 30 minutos eu conseguir falar tudo, mas eu prometo que eu vou cumprir aqui o objetivo de falar pelo menos para o desenvolvimento cerebral quais são os importantes, tá bom? Então, DHA é o primeiro aí da lista, tá? Para esse bom desenvolvimento cerebral. O segundo da lista, gente, são os antioxidantes. Antioxidantes pode ser tanto vitaminas quanto minerais. E aí, das vitaminas, eu chamo atenção para vitamina A, vitamina C e vitamina E. E dos minerais, o zinco, o selênio e o magnésio. E aí, gente, manganês, perdão, tá? Manganês. E aí, onde que a gente vai encontrar e por que que eles são importantes, tá, gente? Na verdade, então, vitamina A, C e E dos minerais selênio, zinco e manganês. É isso mesmo. Tô só conferindo aqui para ver se eu falei todos. Então, olha só, gente, esses antioxidantes, eles vão ser importantes porque eles vão proteger o cérebro contra estresses oxidativos, contra os danos, né, que o tempo vai causando mesmo para o cérebro. E aí, quando a gente potencializa isso lá no início da vida, né, quando a gente contribui para que a criança ingira tudo isso, a gente está potencializando essa proteção. Então, é como se o cérebro fosse ficar mais protegido ao longo da vida, lembrando que até os 6 anos de vida, o cérebro já faz 90% das conexões, né, que vão ser feitas aí pelo resto da vida. E aí, gente, onde que a gente vai achar, né, fonte desses alimentos? Das vitaminas, especialmente nos legumes alaranjados, nas frutas cítricas, e dos minerais a gente vai achar especialmente nas sementes e nas oleaginosas, tá bom? Quer então fazer com que o seu filho coma bem para desenvolvimento cerebral? Garanta que ele ingira esses nutrientes também. Daqui a pouquinho, gente, eu vou falar para vocês de 5 alimentos que eu selecionei, assim, se eu pudesse escolher 5 alimentos, quais seriam as prioridades, então, para o bom desenvolvimento cerebral. Além disso, né, gente, como eu disse, a vitamina B12 e o folato também vão ser nutrientes fundamentais aí para o desenvolvimento cerebral. Porque, gente, quando tem deficiência desses nutrientes, então, o nosso corpo produz mais homocisteína, que é um aminoácido que está associado às disfunções cognitivas. Ou seja, faltou esses nutrientes, o nosso corpo produz mais desse aminoácido e aí a gente tem alterações cognitivas. A gente perde, gente, a nossa função cognitiva quando há deficiência de vitamina B12 e de folato. E aí, gente, especialmente, quais são as fontes, né? Especialmente vegetais verdes escuros, leguminosos, ovo é uma boa fonte também, peixe também é uma boa fonte. Olha só, gente, o peixe, né, ele entra aí como uma boa fonte de DHA e também
de vitamina B12 aqui, de folato. Então, é importante a gente oferecer para os nossos filhos. E aí, gente, o peixe ele pode ser oferecido desde os 6 meses de vida, tá bom? Na verdade, é até legal que a gente aproveite esse tempo aí, que a gente chama de janela imunológica, para não ter chances de desenvolvimento de alergias alimentares. Então, a gente não tem que adiar a introdução do peixe, como já foi pregado em algum momento aí, tá bom? Desde que seja, né, gente, um peixe de qualidade, que a gente garanta que não vai ter espinho. Isso é muito importante também. Aí, gente, o quarto nutriente, então, fundamental, seriam os fitonutrientes, gente. Por quê? Porque eles vão contribuir para melhorar o desempenho da memória. Olha só, gente, tudo isso que eu tô falando é para criança, mas a gente pode aplicar para a gente também, né? Então, aproveitem todas essas dicas aí, porque já existem diversos estudos mostrando também o quanto a nutrição pode ser preventiva para o não aparecimento, né, o não surgimento de doenças aí, Parkinson, Alzheimer, enfim, melhorar o humor, né, contribuir aí para não ter uma depressão. Então, tudo isso que eu tô falando o foco principal são as crianças, mas pode ser usado para nós também adultos, né? Então, gente, fitonutriente é sinônimo de boa saúde cognitiva. E aí, onde que a gente vai achar os fitonutrientes, né? Nos vegetais, em frutas vermelhas, tá? Especialmente uva, também é uma boa fonte, e frutas cítricas, tá certo? E aí, por fim, gente, o último, que é muito importante, na verdade, eu acho que é o mais importante de todos aqui, porque não pode faltar de jeito nenhum, é a água. Por que não pode faltar de jeito nenhum? Porque 75% do nosso cérebro é formado por água. Se faltar água, gente, a gente vai desidratar, o nosso cérebro não vai receber, né? Não vai ter aí tudo que precisa de água. E aí, com isso, a gente tem prejuízos das nossas sinapses, das nossas funções cognitivas. Gente, a desidratação é o primeiro sintoma aí, né? Na verdade, a sede, perdão, é o primeiro sintoma da desidratação. A gente precisa beber água e a gente precisa oferecer água para os nossos filhos antes da sede vir. E quando nós já estamos com sede, a gente já tem um rebaixamento do nosso desempenho cerebral. Olha que legal, né, pensar nisso. E isso, gente, também uma pessoa desidratada, ela acaba tendo maiores chances de ter dor de cabeça. Então, já acompanhei pessoas assim que pelo simples fato, né, sofria aí de dor de cabeça, enxaqueca crônica, e pelo simples fato de aumentar a hidratação, já teve redução desses sintomas. E é isso, quando a gente tá com sede, o nosso desempenho cerebral, ele fica diminuído. Então, bora beber água, bora oferecer bastante água para os nossos filhos também. E aí, gente, para finalizar, se eu pudesse escolher 5 alimentos que vão garantir, então, a oferta de tudo isso, todos esses nutrientes, né, que eu coloquei aqui para vocês, então, quais seriam? Claro, gente, que eu tô contando aqui, né, o nosso foco é criança, então, tô falando para as crianças. O primeiro deles, né, acredito que a maioria já sabe, leite materno. Gente, o leite materno, ele tem tudo isso que eu acabei de dizer. Além disso, ele tem ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, que são precursores de neurotransmissores, né? Que são também essenciais para o desenvolvimento cerebral. Então, crianças que foram amamentadas têm maiores chances de atingir a sua potencialidade do desenvolvimento cerebral. O segundo alimento, então, gente, é o ovo. O ovo é um alimento muito legal também para o desenvolvimento cerebral. Ele tem colina, que é precursora da acetilcolina, que é um neurotransmissor, que vai contribuir aí para melhorar a concentração e a memória, tá bom? Terceiro, então, gente, o peixe. Como eu já falei, né? O peixe é fonte de DHA,
que é o principal componente, então, lipídico do sistema nervoso central, o principal componente de gordura. E quando a gente come essa gordura boa, o nosso cérebro fica melhor, o nosso desenvolvimento cerebral fica melhor. O quarto alimento, brócolis, porque, gente, o brócolis vai ter diversos fitonutrientes, vai ter vitamina K, vão ter nutrientes que vão melhorar a nossa capacidade cognitiva, o raciocínio e que vai favorecer a aprendizagem. Olha o quanto os nossos filhos, né, as crianças precisam aprender. Então, gente, quer contribuir? Ofereça brócolis para o seu filho. E aí, por fim, gente, folhas verdes escuras no geral, porque são fontes de fitonutrientes, são fontes de luteína, que é uma substância que vai trazer proteção para os neurônios, que vai favorecer também capacidade cognitiva. Era isso, gente. Tô até conferindo aqui para ver se passou algum desapercebido. Mas então, dos nutrientes são esses, dos alimentos, se eu pudesse escolher, né? Então, alimentos para favorecer seriam esses. E aí, gente, como eu disse, né? É muito difícil eu trazer tudo isso aqui, todo esse conteúdo para vocês, assim, tão resumidamente. Eu preciso, na verdade, assim, né? Eu me propus a trazer para vocês os nutrientes para melhorar o desenvolvimento cerebral e os alimentos que precisam ser oferecidos, e são esses, gente. Todos esses que eu falei, então, são os que de fato precisam ser priorizados. E aí, tem até gente perguntando aqui, né? Como fazer minha filha comer brócolis? Gente, tem técnica para isso. É possível. E aí, se o seu filho não come bem, gente, tem aí o projeto Bebê Bom de Garfo, né? Que é um projeto incrível, que assim, sou só gratidão, né, pela proporção aí que ele tem tomado, porque realmente tem ajudado muitas famílias aí a melhorar a aceitação do filho, tanto de variedade quanto de quantidade. Então, se o seu filho não come bem, gente, vai pro Bebê Bom de Garfo. Se tiver alguma aluna aqui, se manifesta, porque vale a pena, tá bom? Graças a Deus, muitas pessoas aí obtendo resultados imediatos. E aí, mesmo para aquelas crianças que comem bem, mas se você tem alguma dúvida, né, de qual nutriente precisa ser priorizado, ou às vezes a gente fala assim, tem que comer vitaminas e minerais. Mas e aí, Milene, o que são vitaminas? O que são minerais? Quais são essas vitaminas? Quais são esses minerais? Onde que eu encontro? Se meu filho não comer, como que eu faço para substituir? E aí, esse é o curso do Tripé da Boa Nutrição Infantil, que vai trazer todas essas informações também. E aí, gente, vai ser um prazer ter vocês lá. Quem quiser, né? Aí, gente, já esquecendo de falar. Essa semana a gente tá com uma condição super especial da Black Week. Então, assim, o curso do Bebê Bom de Garfo tá com 65% de desconto. E o tripé da Boa Nutrição Infantil, para quem quiser comprar junto, está com 75% de desconto. O curso, gente, do tripé da Boa Nutrição Infantil, de R$197, ele tá saindo por R$50. Mas aí, para quem comprar no combo. E aí, gente, já vou adiantando. Eu recebi algumas mensagens aqui de pessoas falando: Milene, mas eu já tenho Bebê Bom de Garfo, eu quero ter o tripé da Boa Nutrição Infantil, não vai ter condição especial. E aí, gente, a gente já tá organizando, tá bom? Amanhã eu conto pra vocês como que vai funcionar direitinho, mas provavelmente vai ter um banner lá na área de membros. Então, todo mundo que já for aluno vai ter acesso lá em algum lugar dessa promoção também, tá bom? Então, vai ser só clicar no link e ir na promoção para comprar o outro curso, tá? Então, gente, aproveite, tá bom? Aproveite. Essa promoção ela vai até sexta. Só que, gente, se tiver alguém aqui do curso, pode dar um depoimento aí, por favor, e falar como que funciona o acompanhamento do curso, porque eu não vou simplesmente colocar vocês lá, passar o conteúdo e abandonar vocês. Eu respondo todas as mensagens, todo mundo, gente. Quantas dúvidas vocês tiverem? Tiver 1000 dúvidas, manda as 1000 dúvidas, eu vou responder as 1000. Respondo todas as mensagens. Então, por causa disso, eu não consigo colocar muita gente na turma, né? De fato, as vagas têm que ser limitadas,
porque senão eu não dou conta de acompanhar um volume grande de pessoas chegando, né? O curso ele vai continuar depois, tá bom, gente? Não é comercializado só nessa semana, não. Mas eu preciso limitar o número de pessoas que estão entrando, porque, né, esse acompanhamento aí, ele acontece ao longo de todo o curso, e eu preciso de fato, eu tenho compromisso com vocês de fato, de prestar uma assistência ali de qualidade, tirando todas as dúvidas, tendo, né, o meu acompanhamento aí do início até o fim, tá bom? Gente, então é isso, olha só, hoje eu brilhei, eu me propus a falar com 30 minutos, eu falei com 31. Eu espero então ter contribuído aí. Quando o assunto for desenvolvimento cerebral, foque nesses nutrientes, foque então nesses alimentos, tá? Para que o seu filho consiga crescer, desenvolver de forma saudável. Lembrando que o que vai ser construído, o que ele vai levar até a vida dele enquanto ele for idoso, está sendo construído agora. Agora a gente está formando a base e é muito importante que essa base seja bem construída, com os alimentos certos, com os nutrientes certos, para que ela seja sólida o suficiente para que o seu filho tenha saúde, né, pelo resto da vida. E não só saúde, né? A gente está falando de cérebro. Então é saúde física, emocional, cognitiva, inteligência, tudo isso vai ser impactado, então, pelo que você está oferecendo para o seu filho nesse momento, tá certo? Gente, essa live fica salvo aqui, vai ficar salva aqui por 24 horas e depois eu vou mandar ela pro meu canal lá no YouTube, mas eu vou dando notícias para vocês, tá bom? Então, gente, é isso. A Fernanda tá perguntando qual que é o terceiro. O terceiro alimento é o peixe, tá bom? Não sei se sua pergunta foi o terceiro alimento ou se foi o terceiro nutriente. O nutriente, o terceiro eu falei da vitamina B12 e do folato, tá bom, Fernanda? Gente, é isso. Beijo no coração de todos. Muito obrigada, gratidão pela fidelidade de vocês aqui comigo. E aí, contem comigo. Gente, sempre tô colocando post aqui também, né, para poder falar do tema da live. Interaja lá com o post, conta pra gente o que mais que vocês querem saber, para que eu consiga trazer um conteúdo de relevância, para que eu consiga trazer para vocês aquilo que realmente é importante, tá bom? Toda semana tem vídeo no YouTube, toda semana tem live, tô sempre postando stories. Se ainda não faz parte do grupo do Telegram, vem comigo que também tenho postado coisas lá. E é isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Deus abençoe poderosamente a semana de todos vocês. Fiquem com Deus.